Muito bom dia, gente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, hoje, antes da gente entrar no texto da Bhagavad Gita, eu gostaria de retomar o assunto que foi trazido pela nossa colega Fernanda no finalzinho da última aula, né? Ela fez uma colocação importante sobre o fato de que nós temos essa tendência, né? E eu diria que isso se deve a uma inércia cultural e linguística de nos referirmos a essa figura de Deus como um personagem masculino, né? Essa foi a colocação dela, né? E essa é uma reflexão importante porque a gente está justamente dentro de um momento histórico, né? Onde o ser humano está refletindo bastante as questões de sexo, gênero, identidade, né? E eu acho interessante a gente fazer algumas pontuações, né? Porque, de fato, a linguagem aqui da Bhagavad Gita, né, esse texto, ele acaba dando essa ênfase a personagens masculinos. Então, estão lá o Krishna e o Arjuna, dentro de um formato, né, de um corpo humano de homem, né, discutindo questões filosóficas e espirituais, ah, num momento que antecede um tipo de prática tipicamente, né, masculina, que é, que é ter que resolver coisas através de guerra, né? E, portanto, obviamente que essa narrativa, ela é carregada, assim, né, de um certo predomínio de uma linguagem mais patriarcal. No entanto, eu vou fazer algumas pontuações importantes para nossa reflexão e também em defesa, né, de uma visão mais ampliada desses assuntos que a gente está tratando aqui. É bem interessante até, né, que nesse período em que a gente reflete essas questões de sexo, gênero, identidade, surgem formulações muito interessantes, como, por exemplo, a ideia de não binário, né? Muitas pessoas têm ouvido isso, né? Pessoas que se definem como não binárias, né? E por que que eu digo que isso é muito interessante? Porque dentro do ponto de vista metafísico, né, a visão védica é que tanto Deus como todos os seres vivos na sua essência espiritual são não binários, tá? Todos nós somos não binários. Porque, do ponto de vista do Atma, né, dessa energia espiritual, antes dessa energia espiritual vestir essas roupas de diferentes cores, né, que a gente veste através da energia material, através da Prakriti, o Atma, no seu estado puro, ele é não binário, né? A nossa essência espiritual não é nem de homem nem de mulher. E o mesmo se aplica à ideia de Deus, né? Deus não é nem um homem e nem uma mulher. Então, isso se estabelece inicialmente, né, nessa plataforma onde não existe essa divisão, essa binariedade. No entanto, dessa grande unidade espiritual, que é neutra, não binária, a manifestação desse mundo, ele se dá primeiro através da dualidade. O um, ele se transforma em dois, assim como na matemática, né? E esse dois, que é a dualidade do mundo, né? Ele se manifesta de diferentes maneiras. Todas as características desse mundo, ela vai ter uma correspondência na forma de pares de opostos. Por exemplo, existe o dia e a noite, a claridade, a escuridão. Existe o calor, existe o frio. Existe o alto, o baixo, o leve, o pesado, o úmido.
o seco, né? Aí a gente pode ler a natureza dentro dessa dualidade de pares de opostos e entender que essa dualidade ela é simbolizada, né, por essas duas grandes instâncias, vamos dizer assim, né, que a gente chama simbolicamente de masculino e feminino. E o que acontece? Esse masculino e esse feminino, ele está entremeado, ele está todo costurado em toda a estrutura da Prakriti, desse mundo material. Tudo é feito de masculino e feminino, né? De modo que cada um de nós, embora na nossa essência nós somos Atma, né? Somos seres não binários, cada um de nós ocupando aqui, né? Um espaço e um corpo na matéria, nós somos constituídos de energia masculina e feminina, né? E justamente porque a entidade espiritual ela é neutra, não binária, ela tem esse potencial de se identificar, né? Criar identidades mais masculinas ou femininas. Às vezes até independente do corpo, né? Ser um corpo mais de homem ou de mulher. E por isso a gente tem toda va- essa variedade possível, né? De identidades ou mesmo gêneros, apesar de a matéria se definir como um corpo, né, que é mais homem ou mais mulher, né? Porque a nível psicológico existe essa versatilidade, né, essa flexibilidade maior de navegar entre características masculinas e femininas, né? Por isso é muito natural que existam pessoas em corpos de homem, mas às vezes com predominâncias de características mais femininas, ou pessoas em corpos de mulher com predominâncias de características mais masculinas, e toda a variedade que isso pode tomar, né? Então, só queria fazer essa reflexão, porque isso se encaixa muito bem, né, dentro da metafísica dos Vedas. A ideia é que, como na essência nós somos neutros, não binários, né, a identificação que a gente pode fazer com características masculinas ou femininas, ela é múltipla, ela é diversa. E ela não se define pelo corpo que uma pessoa está ocupando, né? Só uma última coisa importante, né? A própria língua, ela expressa as características de uma cultura, né? Por isso que eu digo que a gente tem esse vício não só cultural, mas também linguístico, de se referir a Deus como um personagem masculino, né? Embora em essência Deus não é nem masculino e nem feminino. Um ponto interessante que eu gostaria de destacar com vocês também, para quem estuda sânscrito, né? É muito interessante que na estrutura da língua sânscrita, as palavras, elas se distribuem dentro de três gêneros e não apenas dois, como é típico das nossas línguas latinas, tá? Ou anglo-saxônicas, né? No sânscrito, os gêneros são três, tá? As palavras, elas são masculinas, femininas e neutras. Existem muitas palavras que são neutras no sânscrito. Então, criando, né, dando destaque, ênfase novamente para essa questão de que existem seres, entidades que são não binários, né? Isso não se identifica nem com o gênero, a, a característica, né, masculina ou feminina. Ok? Não quis fazer esse primeiro tema aqui, porque a gente não teve tempo de discutir esse assunto no final da última aula, mas a proposição, a questão trazida, né, pela Fernanda foi bem importante. Bom, com isso então a gente vai dar seguimento ao estudo, justamente no início aqui do capítulo 7, em que Krishna
ele acaba de dizer para o Arjuna que ele vai revelar-se para o Arjuna, né? Ele vai mostrar para o Arjuna quem ele é, qual é a sua natureza. Tá? E aí a gente falou muito a respeito disso na aula passada, né? Que esse capítulo 7 ele trata da revelação ou da ocultação de Deus, tá? Porque é dito que Deus, em sua essência, ele se oculta por detrás da sua manifestação, que é esse mundo, né, da Prakriti. Só que ao mesmo tempo Deus se revela através desse mundo. Esse é um outro ponto que eu vou destacar aqui também, já antes da gente entrar no texto. É muito comum as tradições religiosas se dividirem entre tradições estritamente transcendentes e outras tradições que enfocam o aspecto imanente de Deus. O que é o aspecto transcendente de Deus? É a ideia de que Deus é uma instância que está fora desse mundo. Ele não está aqui. E ele não tem nada a ver com esse mundo. Isso é a leitura da visão de Deus transcendente, né? E a visão de Deus imanente é o que a gente chama, às vezes, a grosso modo, de panteísmo, né? Que é a ideia de que Deus está na natureza, a natureza é Deus, esse mundo é Deus. E a gente sabe que as religiões elas se dividem entre esses pontos de vista, porque existem religiões que são estritamente transcendentes nesse sentido, né? E religiões que são estritamente imanentes, tá? No sentido de que uma não aceita a ideia de que existe uma transcendência em Deus e outras não aceitam a ideia de que existe uma imanência em Deus, né? Então existe também uma polarização ideológica, religiosa nesse sentido no planeta, né? Houve até um filósofo, no meio do século passado, chamado Karl Jaspers. Ele postulou a ideia, né, de que lá na antiguidade, lá nos anos 500, 800 antes de Cristo, né, houve uma era, né, que ele chamou de era axial, em que a humanidade ela fez uma transição de um pensamento predominantemente imanente para um pensamento transcendente. Ou seja, na visão desse filósofo, tá? Lá mais atrás, a humanidade ela tinha uma relação com a natureza, na natureza. E a partir de um determinado momento ali, com o surgimento das religiões abraâmicas e até mesmo algumas variações que foram sofrendo, né? Essas religiões panteístas, o próprio hinduísmo, né? Foi se abrindo essa tendência, essa inclinação do ser humano a olhar mais para a questão transcendente, essa ideia de Deus para além do mundo material, né? Fora do mundo material. Isso é um ponto de vista, é uma teoria, né? O que acontece? Aí, de novo, em defesa aqui, né, da filosofia védica, eu digo para vocês que a metafísica védica ela é uma metafísica que concilia. O que que isso quer dizer? Que na visão dos Vedas, Deus está instável, né? Deu uma instabilidade na internet. A gente E não perdeu o assunto, só que às vezes a tua fala ela fica meio puxada assim. ah, Tá. tá, mas não perdeu nenhuma parte da fala, né? E agora voltou? Tá normal? Se não tiver normal e tiver realmente comprometendo o entendimento aqui, vocês me dão um sinal, tá? Vamos
Estamos fazendo o que a gente pode aqui com a nossa internet, a manivela. Né? Como se diz, né? A gente costuma dizer que é a manivela quando é uma tecnologia muito ultrapassada, né? Então, embora a gente tenha a nossa. Estamos aqui no momento presente, mas com uma internet que não é tão eficiente assim, né? É, onde que eu estava então? Ah, sobre o imanente e o transcendente. Então, a metafísica dos Vedas, ela concilia a ideia de imanência e transcendência. Né? Isso é uma coisa muito interessante de- dentro dessa configuração, digamos assim, né? Religiosa, cultural, que a gente vai ver em todo o hinduísmo, né? Todos esses traços bem marcados de uma tradição que cultua a natureza como um ser divino, né? E todos os elementos da natureza, né? E ao mesmo tempo concebe a transcendência, né? Essa ideia de que existe algo que não é exatamente natureza, no sentido natureza material, né? Essa natureza que a gente vê como terra, água, fogo, ar, espaço. E que existe também essa natureza, né? Que é puramente espiritual. Então, só que a ideia é que a natureza física, essa prakriti, ela é uma parte do corpo desse ser espiritual. Então, não existe exatamente uma separação entre o transcendente e o imanente. Por isso, a gente entra nessa questão que eu trouxe, né, que aqui o capítulo 7 vai abordar, que é essa manifestação do mundo imanente. Ele pode ser tanto uma ocultação da natureza de Deus como uma revelação da natureza de Deus. Dá para entender isso? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho nos versos. Ah, estabilizou a internet? Médio, né? Eu vou só ver uma coisinha aqui. Vamos ficar nessa conexão aqui mesmo. Então, na aula passada, a gente viu apenas o primeiro verso do capítulo 7, correto? Então, nesse verso, Krishna diz: com sua mente focada em mim, tendo-me como seu suporte e praticando yoga, ouça, ó Arjuna, como você pode, sem dúvida, conhecer-me completamente. Estou fazendo uma tradução bem direta aqui do verso em inglês, ajudando até para quem tenha dificuldade com o inglês, tá? Então, ó, com sua mente focada em mim, tendo-me como seu suporte e praticando yoga, ouça, ó Arjuna, como você pode, sem dúvida, conhecer-me plenamente. Então é isso, tá? Krishna vai dizer para o Arjuna como ele pode conhecê-lo plenamente. E aí no verso 2, Krishna diz: eu vou declarar a você na íntegra este conhecimento junto com o, a visão diferenciada
que é essa visão diferenciada, tá? Isso é chamado de vijnana. Eu creio que eu já destaquei para vocês em aulas passadas que no sânscrito a gente tem a palavra gnana, tá? Que eu circulo aqui, ó, para vocês visualizarem, né? Que a gente já tratou tantas vezes essa palavra gnana, que significa puramente conhecimento. E existe a palavra vijnana, tá? Esse prefixozinho vi, que junto da palavra gnana, ela dá uma ênfase para um conhecimento que não é apenas um conhecimento teórico, intelectual, mas é uma visão, é uma realização, né? Por isso, Vijnana, muitas vezes a gente vai traduzir como o conhecimento realizado, conhecimento vivido, conhecimento experienciado. Ou muitas vezes a gente pode traduzir isso como sabedoria, né? Eu creio que no nosso vocabulário a palavra sabedoria ela acaba tendo, né, um sentido de uma realização mais profunda do que só a palavra conhecimento, né? Então, quando a gente diz que uma pessoa é um conhecedor e a gente diz que a pessoa é um sábio, né? Essa palavra sábio acho que dá uma ênfase maior à ideia de que essa pessoa ela realmente vive esse conhecimento, ela realiza esse conhecimento. Então, Krishna está dizendo que ele vai apresentar para o Arjuna, né? Não só o conhecimento a respeito da natureza dele, mas ele vai dar para o Arjuna a visão, a realização disso, né? Por isso que ele está dizendo que ele vai declarar, né, para o Arjuna na íntegra este conhecimento junto com a visão, a realização desse conhecimento. E aí ele conclui o verso dizendo assim, ó, conhecendo isto, nada mais restará a ser conhecido. Olha só, né? Eu vou te dar esse conhecimento e a realização desse conhecimento, e assim nada mais restará a ser conhecido. É isso que ele traz aqui nesse verso. Gente, como que tá a internet? Eu fico ansioso aqui pensando se vocês estão conseguindo acompanhar bem, tá? Espero que não prejudique também a gravação. E aí no verso 3 ele traz aqui uma frase que eu acredito que inspirou bastante o Raul Seixas na composição da Gita, a canção, né? Vejam só, o formato dessa frase. Então ele diz assim, ó, que entre milhares de pessoas, talvez uma se esforce pela perfeição, tá? Então, ó, entre milhares de pessoas, talvez uma dentro dessas milhares se esforce pela perfeição. Aí ele segue dizendo assim, ó, mesmo entre estas que se esforçam pela perfeição, apenas uma talvez me conheça, tá? Então, né, entre milhares, talvez uma se esforce pela perfeição. Aí pega essas que se esforçam pela perfeição, dentre elas, talvez uma me conheça. E aí ele diz assim: e entre estas que me conhecem, u- uma única talvez me conhece de fato. Olha só, né? Então aqui entra também aquela ideia que eu trouxe na aula passada, que está muito presente nesse processo de Bhakti, né? Que é o caminho devocional,
que o conhecimento, a realização de Deus se dá através desse caminho devocional, né? Então existem níveis de intimidade, assim como nas relações humanas, né? Existem níveis de intimidade, né? Por exemplo, eu tenho uma relação às vezes que é de mero respeito e cordialidade ali com um vizinho. Eu tenho uma relação mais íntima, que são pessoas amigas, né? Posso ter relações ainda mais íntimas com parentes muito próximos e queridos. E posso ter uma relação mais íntima ainda num vínculo conjugal. Uhum. Então, são níveis de intimidade que existem nas relações humanas. Esses mesmos níveis de intimidade existe nessa relação entre cada ser vivo e Deus como o todo, né? O grande ser vivo. Por isso Krishna coloca isso aqui, né? Ele diz, entre milhares, um talvez se esforce pela perfeição. Esse esforça-se pela perfeição, a maneira como ele coloca aqui, né? A palavra de fato é perfeição, tá? Que é esse siddha. Siddha é uma palavrinha em sânscrito que indica essa ideia de perfeição. Mas é perfeição não no sentido egóico, tá? Das pessoas que são perfeccionistas, no sentido mais egóico. É essa perfeição no sentido de alcançar a realização espiritual, né? Alcançar a maturidade espiritual. Então, destas pessoas, né, das milhares e milhares de pessoas neste mundo, talvez uma se esforce por alcançar essa realização espiritual. Dessas que buscam a realização espiritual, talvez uma me conheça. E dessas que me conhecem, talvez apenas uma, quem sabe, Krishna diz, né? Quem sabe, conhece-me na realidade, na minha intimidade. Muito bem. Então, dito isso, Krishna começa, nesses próximos versos que seguem, a fazer uma descrição de si. Tá? E aí vocês vão ver que ele vai começar descrevendo os constituintes da natureza material, ele vai dizer que isso é parte da sua natureza, e depois ele vai descrever o princípio espiritual como também parte da sua natureza, conciliando, como eu havia dito para vocês, a ideia de imanência e transcendência. Ah, mas aí a gente vai deixar para entrar nesses versos na aula que vem. Então hoje vamos ficar só com esse gostinho aqui, né? Dessa provocação inicial que Krishna faz, dizendo que pouquíssimas pessoas, né, realmente se aproximam dele nessa intimidade a ponto de conhecê-lo, né, integralmente. Ok? Então vamos lá, gente. Gostaria de comentar, mas quem que faz tempo que não participa aí? Podia falar alguma coisinha, fazer algum comentário ou mesmo uma pergunta. Tereza? Então, não faz muito tempo, mas Não, mesmo assim. você tem desculpa, que faz tempo que você não vem, né? Então, as últimas aulas pode perguntar. Então, eu fico pensando esse último verso, e Krishna vai dizendo assim o quanto é difícil conhecê-lo na realidade. Ele vai Mas só um passando na detalhe. peneira. Mas só um detalhe. Ele diz o quanto é difícil alguém se interessar por conhecê-lo nessa Ah, intimidade. entendi. Tá? Mas então são duas coisas. Ele fala se interessar e talvez aquele que se interesse consiga me conhecer de fato. Uhum. Aí eu fico pensando.
E esse verso aí, como todos os versos do Bhagavad Gita, eles estão orientando a gente num caminho, certo? E aí eu fico me perguntando qual seria a finalidade de Krishna dizer isso para o Arjuna e, consequentemente, para nós. Desse grau de dificuldade e desse. Eu não estou sabendo perguntar, talvez. Porque ele está indicando, ele quer dizer uma coisa para nós. Primeiro, que a gente compreenda isso, eu acho. Hum. Que não é uma coisa, é um caminho, de fato, difícil, uma busca que deve ser constante. Além disso, ele está dizendo mais alguma coisa? Tá? Ah, é. O que acontece, né? Ah, todo ser vivo, em essência, é consciência. A consciência, ela é a marca, né, de um ser vivo. Essa consciência é uma força, né, que emana do Atman. A consciência, ela não é da matéria em si, né? Ela é do Atman. Porque nós somos seres conscientes, nós somos, de uma certa forma, movidos pelo impulso de conhecer. O desejo mais profundo de um ser vivo é conhecer, né? E o que acontece? Existe uma espécie de uma brincadeira nesse universo, né, que é chamada em sânscrito de lila, e que eu digo que a grande brincadeira é uma brincadeira de esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde pode tentar lembrar um pouco, né, de como que é esse sentimento. Então a gente brinca que alguém vai se esconder e alguém vai procurar, né? E aí tem todo um gosto, né, uma raça, um sabor, né, dessa coisa de sair procurando e tentar encontrar aquele que está escondido, né? Então eu diria que a vida é essa grande brincadeira em que um ser espiritual se oculta, né, mas deixa, né, esse rastro, né, de desejo de encontrá-lo, né? E a nossa vida é isso, né? A gente vai aos poucos se orientando, né, para recobrar esse conhecimento que é, na verdade, um reencontro, né, com aquilo que nos torna plenos, né? É isso. É bacana, gostei. Marra, mas se ele tem Diga. tanto, mas se ele deixa ele tem tanto interesse que a gente conheça ele, mas ele está deixando um rastro tão pequeno. Isso é a nossa forma, né, de perceber. Depende muito, né? Para a pessoa que está motivada a encontrá-lo, o rastro é muito grande. Tudo, na verdade, remete a ele. É por isso que eu disse que o mundo pode ser uma forma de ocultação ou de revelação. Para uma pessoa que deseja muito esse reencontro com Deus, tudo exala Deus, tudo revela Deus. Mas para uma pessoa que não está muito interessada em encontrá-lo, tudo esconde ele. É que acho que a gente está acostumado a ver o mundo como uma coisa ordinária, né? Acho que esse é o Sim, ponto. A gente vê as coisas assim, isso aí tá dado, né? Mas é difícil ver assim como dessa forma que você falou, né? sim. A gente vai perdendo esse maravilhamento, né? Pela manifestação, pela existência, né? E vai tomando isso como uma coisa banal, ordinária,
né? Mas isso, na verdade, é só um empobrecimento temporário da nossa visão, né? Agora, quando uma pessoa ela é instilada novamente, né? Por essa é insuflada nela, né? Essa capacidade de olhar novamente com encanto, com maravilhamento, né? E aí é o processo de Bhakti. O processo de Bhakti ele existe para poder despertar, né? Essa novamente esse maravilhamento, essa devoção. Isso vai sendo a forma da pessoa perceber tudo novamente como sagrado, como divino. E é essa maneira como essa intimidade, né, com Deus vai se restabelecendo. Ok, gente. Tá? Aos poucos, isso, na medida que a gente for percorrendo esses capítulos que vão tratar mais diretamente de Bhakti, isso vai ficando cada vez mais compreensível, tá bom? Muito bem. Então finalizamos por hoje. Então, nos vemos na quarta-feira que vem. Abraços, boa semana. Obrigada, tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Abraços. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.